A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos hoje, quinta-feira, feriado, nós estamos aqui em mais uma aula sobre o Evangelho que escreveu João. E hoje nós vamos falar sobre a transformação. A transformação que Jesus traz para a nossa vida, a transformação que Ele traz para a nossa mente, para o nosso caráter, para o nosso caminhar com Ele. Eu confesso a vocês que preparar a aula de hoje provocou em mim até um pouco de nervosismo, porque eu sei que falar de transformação é algo que parece muito difícil, mas na realidade nós temos a ajuda do Espírito Santo que nos auxilia e nos ensina esse passo a passo. Amém? Então tenha fé, creia. Deus é aquele que segura na tua mão e te ajuda. Ele é aquele que cura nossas feridas. Ele é aquele que apaga nosso passado e nos faz novas criaturas. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 2, a partir do verso 12 até o capítulo 4 de João. Se assim conseguirmos, eu creio que sim. E também eu já te convido, se você ainda não conhece o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curte esse vídeo se esse conteúdo tem sido para você agradável, tem sido uma bênção, se tem somado na tua vida, no teu conhecimento, eu te peço para você clicar aí, dar um link para nós, porque isso ajuda bastante também o YouTube entender esse vídeo como um vídeo que dá para enviar para outras pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos orar por esse momento, convidar o Senhor a estar conosco, onde você estiver. Convide Deus a estar com você nesse momento de estudo. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento, te convido a estar aqui, Pai, a visitar esta pessoa que está ouvindo esse vídeo, seja onde ela estiver ouvindo, como ela estiver ouvindo. Deus, eu não sei quais emoções, eu não sei como está o coração e a mente, mas o Senhor é um Deus que nos sonda e nos conhece. Aleluias. O Senhor é um Deus que quer nos curar, nos sarar de feridas que nos impedem de dar passos adiante. Deus, e eu te peço que essa aula não seja em vão, mas que através desse estudo vidas possam ser transformadas e que teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, nós vamos começar aqui capítulo 2, verso 12, onde até o versículo 25 narra para nós a história da purificação do templo. Como eu já falei na primeira aula, João ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que apresentam Jesus com a mesma ótica, provavelmente tiveram a mesma fonte, que é o que nós chamamos de fonte Q. João ele apresenta Jesus por uma ótica totalmente distinta dos demais evangelhos. Isso não significa que está contrariando um ao outro, mas ele está somando. E João ele narra duas histórias, dois momentos em que Jesus purifica o templo. Ele narra este momento aqui no capítulo 2, onde no início do ministério de Cristo, Jesus vai a Jerusalém para a Páscoa. Isso era um ritual, era comum que os judeus descessem a Jerusalém pelo menos em 3 festas, e uma dessas era a Páscoa, e Jesus está cumprindo um ritual judaico. Mas quando ele chega ali no templo, ele se depara com mercadores, ele se depara com pessoas vendendo pombos, vendendo ovelhas, vendendo bodes, e aí você pode ler isto aqui logo no versículo 13. E verso 14, quando diz assim, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então vamos entender esse trocando dinheiro e para que serviam esses animais. Ali no templo de Herodes, um templo que foi reformado por Herodes,
Esse é o templo reconstruído por Zorobabel e reformado por Herodes o Grande. Neste templo havia repartições. E em uma dessas repartições, no pátio provavelmente do templo, estavam ali pessoas, mercadores que vendiam animais para quê? Para sacrifícios. Eles estavam com animais ali preparados para que as pessoas chegassem, comprassem o animal e levassem esse animal até o sacerdote e assim oferecesse. Além disto, no templo de Herodes, ocorria algo muito comum, que era cambiar uma moeda, era cambiar o dinheiro. Como nós temos aqui no tempo de Jesus, gentios convertidos, helenistas são judeus que viviam em outras nações. Nós temos pessoas que vêm com dinheiro diferente e também no templo havia um dinheiro sagrado. Às vezes as pessoas ficam assim, ai, poxa, Jesus, ele foi tão drástico, mas o que está acontecendo aqui é totalmente contrário àquilo que Deus tinha projetado para o templo. Quando Deus falou com Moisés para que um tabernáculo fosse construído, estivesse no meio do povo de Israel, no centro das tribos, Deus está querendo mostrar, através daquele tabernáculo, que a sua presença estaria no centro da vida social dos judeus. Quando o templo é construído por Salomão, esta era a mesma ideia. Olha, a minha presença precisa estar no centro da vida de vocês. O templo de Salomão foi destruído por conta de idolatria, por conta do povo começar a olhar para o templo como um amuleto, porque na realidade eram obras feitas por homens. Não era aquele o objetivo do templo era o povo olhar e pensar, gente, Deus precisa ser o centro da minha vida. Essa sempre foi a ideia. O povo vai para o cativeiro, volta e Deus permite um terceiro templo ser reconstruído, mas em nenhuma passagem você vê novamente a glória de Deus entrando nesse templo. E lá naquele período intertestamentário, tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre ele, neste período esse templo é reconstruído, depois chega Herodes o Grande, reforma para ganhar os judeus, né, o apoio dos judeus, e o templo fica belíssimo, mas muitas coisas começam a ser infiltradas. E uma das coisas era, não, a moeda aqui do templo não pode ser qualquer uma. A oferta não pode ser qualquer uma. Nós precisamos de uma moeda santa. Nós precisamos de um dinheiro puro. Nós não podemos aceitar o dinheiro de alguém que vem da Síria só porque ele se converteu. Nós não podemos aceitar o dinheiro do povo que está em outra terra e vem aqui de forma alguma. Eles terão que chegar aqui no templo e eles terão que cambiar a moeda. Seria igual você ir para um outro país e o real naquele país não é válido. Você precisa cambiar o seu dinheiro, você precisa trocar o seu dinheiro. Se nós formos para os Estados Unidos, trocaremos o real pela moeda dos Estados Unidos, pelo dólar. E vocês sabem que nisto perde-se também o valor, no caso do real para o dólar, né? Perde-se o valor. E era exatamente isso que estava acontecendo. As pessoas vinham com o seu dinheiro e eles precisavam cambiar quando chegavam no templo. Gente, pensa comigo. Não era mais uma oferta de forma tão leve. Muitas pessoas perdiam muito do valor. E eu fico lendo essa passagem, lembrando daquela viúva que Jesus olhou ela ofertando e ela só tinha uma moeda. E a Bíblia, Jesus declara, ela deu tudo o que ela tinha. Porque provavelmente quando ela cambiou o seu dinheiro, ele caiu, ele desvalorizou. Mas ela deu assim mesmo. E o que isso aqui nos ensina? Jesus entra
nesse templo e ele vê pessoas cambiando moedas, ele vê pessoas vendendo animais. Então os ofertantes também não tinham preparado o seu animal. Se você for em Levítico, por isso que eu falo que a Bíblia ela precisa ser toda conhecida. Se você for em Levítico, você vai entender que o animal a ser oferecido, ele tinha que ser preparado, principalmente da Páscoa. Ele tinha que ser guardado durante alguns dias dentro da casa, para se observar que de fato ele não tinha nenhum defeito, nenhuma doença, nenhum problema. E nós estamos vendo as pessoas chegarem no templo e comprarem o animal. Nada estava sendo preparado com antecipação. A oferta não estava nascendo de dentro para fora. Estava se perdendo o valor real da oferta. E é por isso que Jesus faz um azorrague. Gente, esse azorrague é interessante porque era um chicote. E esse chicote geralmente ele era utilizado para domar jumentos. E aí você fica assim, meu Deus, Jesus usou um azorrague para ensinar, corrigir pessoas que tinham tudo para andar certo, porque eram fortes, tinham conhecimento, mas estavam como jumentos, empacadas no erro. E Deus, ele faz assim, não é porque ele odeia o ser humano, não é porque ele quer matar o ser humano, não. Mas sabe aquela situação que nós já sabemos o que devemos fazer e não fazemos? Deus nos ensina a prepararmos o melhor, porque nós temos o melhor. Deus não nos ensina a preparar o melhor porque isso vai ser dificílimo. Você nunca vai conseguir. Não, Deus sabe a capacidade que você tem. Porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem te fez. E Ele sabe exatamente o que você pode fazer. Mas às vezes nós preparamos sempre o mediano, somos medíocres. Ser medíocre é viver sempre na média. Tá bom até aqui. Eu já sei o suficiente. Já tá bom, hoje eu vou levar isso mesmo. Nós nunca preparamos o melhor. E Deus não quer isso da nossa vida. Outra coisa que eu vejo aqui, quando Jesus fala no versículo 16, ele diz: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Lugar da obra de Deus não é lugar de lucrar em cima dos outros. Não é ser avarento. Entenda que Deus, ele cuida dos seus sim, porque os sacerdotes viviam daquilo que as tribos ofereciam. Os levitas viviam daquilo que ofereciam. Mas ser avarento não é de Deus. A Bíblia declara que os filhos de Samuel, eles eram avarentos, ou seja, eles amavam o dinheiro. Eles eram dominados pelo dinheiro. Eles tinham direito de ter o dinheiro? Sim, porque essa era a lei. A lei dizia que o sacerdote e os levitas, eles não teriam herança no meio das tribos. Eles viveriam daquilo que as tribos lhe ofereceriam. Eles não teriam uma terra própria para eles, porque eles viveriam das ofertas. Deus cuidaria deles através do povo ofertando. Porém, Deus não queria que eles fossem avarentos. Deus não queria ver eles trabalhando para ter o dinheiro, porque o dinheiro Deus cuidaria deles. Deus não queria que o dinheiro os dominasse. Entenda essa diferença. A diferença aqui é que o dinheiro está dominando esses homens. Eles estão fazendo o templo, a casa do Senhor, mercado. Olha o que Jesus está declarando. Ei, vocês estão fazendo a casa do meu Pai mercado. Então tirem tudo isso daqui. Parem, saiam dessa postura. Mudem essa postura, é o que Jesus está falando. É esse o ensinamento que Jesus está trazendo. E aí, nós vemos lá no versículo 19, que Jesus falou assim: olha, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias?
mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Um outro ponto que eu quero destacar com vocês é que quando nós estamos com a nossa visão tão pequena, tão limitada, as coisas deste mundo, porque esses homens, quando Jesus faz tudo isso, no versículo 18 eles falaram: que sinal milagroso que o Senhor fez para poder nos corrigir dessa maneira. Eles estavam olhando para Jesus e falando: você não pode fazer isso conosco. E aí Jesus fala: olhem para o templo. Em 3 dias, destruam ele, em 3 dias eu levanto. Ele falava do seu próprio corpo. O maior milagre que Deus traz é a nossa salvação, é a nossa regeneração. E às vezes nós esperamos sobrenaturais em outras áreas da nossa vida, quando Deus já fez um sobrenatural, que é a nossa redenção. E eu quero falar sobre ela hoje, eu quero falar sobre essa transformação de dentro para fora. Então a primeira coisa que você precisa aprender é que Deus, Ele quer que nós sejamos homens e mulheres que não estão apegados às coisas deste mundo. Vivemos neste mundo, trabalhamos neste mundo, estabelecemos família neste mundo. É verdade. E Deus não quer que você abandone o seu trabalho, Deus não quer que você fique de braço cruzado, porque Ele não vai te abençoar desta maneira. Mas Deus também não quer que você seja uma pessoa apegada ao ponto de ser dominada pelo dinheiro. Não seja dominada por isto. Aqueles homens estavam no templo e estavam dominados pelo dinheiro. Os ofertantes iam de qualquer maneira, não preparavam antes. Olha quantos ensinamentos. Se Deus já te deu algo, um dom, pertence ao Senhor, mas Ele confiou a você. Entenda que Ele pode te abençoar grandemente através deste dom, mas ainda assim há um propósito muito maior através deste dom. Assim como o templo representava a presença de Deus no meio de Israel, o seu dom representa a presença de Deus no meio dessa terra. E ainda que Ele te abençoe através do seu dom, não seja avarento como os filhos de Samuel, mas entenda que há um propósito maior, e esse propósito maior é o de transformação. Vamos falar então dessa transformação. Saindo desta parte, no capítulo 3, narra a história de Jesus e Nicodemos. E uma das coisas que eu quero destacar está logo aqui no início. Nicodemos, ele era uma autoridade entre os judeus, está no versículo 1. Ele era um fariseu e ele veio a Jesus à noite. Primeira coisa que eu quero destacar com você. Ele veio a Jesus à noite. Se ele era um fariseu, ele fazia parte de um grupo que estava criticando altamente a atitude de Cristo. Criticavam porque Jesus ia na contramão de tudo aquilo que eles acreditavam. Eles eram religiosamente corretos, mas interiormente faltava tanta coisa. Faltava tanta coisa nos fariseus. Jesus chega ao ponto de chamá-los de sepulcros caiados, porque eram muito bonitos por fora, mas estavam mortos por dentro. Eu não sei o que causou a ida de Nicodemos à noite até Jesus, mas algumas hipóteses são levantadas. Uma delas é que, possivelmente, para não ser criticado pelos demais fariseus, ele foi em secreto à noite até Jesus. Não era comum as pessoas saírem à noite como é hoje. Outra hipótese é que ele provavelmente não queria estar no meio daquela multidão para não chamar muita atenção e para conseguir de fato ter uma conversa mais tranquila com o mestre. Seja qual for essas hipóteses, fato é que ele foi em um momento em que tinham poucas pessoas com Jesus. E aí ele declara: olha, nós sabemos que tu és mestre da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos
que estás fazendo se Deus não for com ele? E a resposta de Jesus é: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Grifa isso comigo, se você puder. Grifa isso no versículo 3. Patrícia, sua Bíblia está diferente. Sim, ela é um pouquinho diferente, mas tem o mesmo significado. Talvez a sua esteja escrito assim: disse Jesus, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha essa parte aqui de ver o reino de Deus. Vocês lembram que João Batista falou que ele preparava o caminho para o reino? E de repente Jesus entra na história. E Jesus entra com o reino. Eu ouvi nesses dias uma palavra magnífica que falava sobre isso. O povo de Israel foi salvo do Egito. Eles saíram da escravidão, mas eles não reinaram. Nem todos que saíram do Egito reinaram em Canaã. E por que nem todos que saíram do Egito reinaram em Canaã? Porque nem todos permitiram que a mente de escravo saísse deles. Ponha isso na tua mente. Você já foi salvo. Talvez você já tenha aceitado Jesus. Mas talvez a mente de escravo ainda te domina. Que mente de escravo é essa, Patrícia? É a mente de que tudo vai continuar dando errado. É a mente de que, para mim não tem jeito. Mas meus pais foram assim, eu sou assim também. Eu não vou mudar isso não, porque eu não quero. Eu tenho que ser dessa forma. Ei, isso é mente de escravo. É mente de escravo, é mente de quem saiu do Egito. Levantou a mão para Jesus, mas não se permite ver o reino de Deus. Nicodemos reconhecia que Deus estava com Jesus. Mas Jesus declara que a vontade de Deus vai além. A vontade de Deus é que nós possamos ver o reino. E nós só poderemos ver o reino se nascermos de novo. No original, nascer de cima. Ter uma mente mudada, ter uma mente transformada. O Novo Testamento fala com frequência desse nascer de novo. Patrícia, eu não sei como nascer de novo. Nicodemos chegou ao ponto de falar: como pode isso acontecer? Como que pode alguém voltar para o útero de sua mãe? Olha que mente limitada. Olha que mente... Gente, nós estamos falando de um mestre dos fariseus. E não pense vocês que as pessoas daquela época não tinham conhecimento. Porque nós já estávamos aqui, já tínhamos passado dos filósofos. Já estamos aqui, irmãos, em um período em que a medicina está com um avanço bem interessante. Que a filosofia está no auge. Mas a mente estava tão limitada às coisas humanas, tão limitada à pequenez humana, que Nicodemos chega a perguntar: como pode um homem voltar para o útero de sua mãe? E é interessante que Jesus não fala assim: olha, eu não estou te dizendo isso. Ele só fala assim: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus está declarando para Nicodemos é que ninguém vai entrar nesse reino, igual o povo de Israel, lembram? O povo de Israel saiu do Egito, é verdade. Caminharam pelo deserto e foram caminhando. A mente de escravo eles não abandonaram. O que é mente de escravo? Murmuradora. O que é mente de escravo? Não enxerga os milagres.
Que é mente de escravo, que é tudo com os pés fixos no chão. O medo domina a mente de escravo. O medo domina. O povo de Israel acabava a água, pronto, vamos morrer. Acabava a comida, pronto, vamos morrer. Via o inimigo, pronto, vamos morrer. Viram a terra da promessa, viram o reino na mão deles. 2 homens falando, vamos, a gente consegue. E eles falando, não vamos, porque nós vamos morrer. Isso é mente de escravo. Mente de quem entra no reino de Deus. É a mente que é dominada pelo Espírito. Patrícia, ainda não estou entendendo. Ainda não sei como ter uma mente dominada pelo Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus compara o Espírito ao vento e é interessante que uma da minha Bíblia ela fala assim: o vento, embora invisível, é identificado por sua atividade e pelo seu sonido. Assim também o Espírito Santo é observado pela sua atividade sobre os nascidos de novo e pelo seu efeito sobre eles. Isso está um estudo na Bíblia Pentecostal. Olha que lindo! O vento ele não é visto, mas a sua atividade é observada. Você olha para uma árvore e você sabe que está ventando. Você ouve o som, você sabe que está ventando. Ainda não estou entendendo, Patrícia. Abre Gálatas, se você puder. Capítulo 5. Eu sou apaixonada, gente. Quem me conhece sabe. Eu sou apaixonada por Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejos desenfreados da nossa carne. Nossa carne é medrosa. Nossa carne se ira. Nossa carne procura inimigos. Nossa carne é desse jeito. E vai falar tudo isso. E ele diz que há uma cobiça contra a carne e o espírito contra a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Para que não façais o que quereis. Mas, olha bem, se sois guiados pelo Espírito, não andais debaixo da lei. Quais são as obras da carne? Está escrito ali do verso 19 até o versículo 21. Olha a obra da carne. Prostituição. Eu não me prostituo. Mas vamos continuar. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Nossa carne produz tudo isso. Patrícia, ira é pecado? Depende de como você vai agir na ira. Porque se você for dominado pelo Espírito Santo, está lá no verso 22, diz assim, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Gozo, gente, é alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Talvez você diga, eu não consigo ter paz. Eu não consigo ter alegria. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você levantou a mão para Jesus, o Espírito Santo faz morada na tua vida. Cabe a você agora deixar Ele transformar a tua mente. Mudar a sua mente. O que você traz do passado que não te pertence mais. Patrícia, mas o povo saiu do Egito com o tesouro do Egito. É verdade. Mas o tesouro do Egito não foi usado quando eles usaram para construir um Deus para idolatrar. Deus os corrigiu. Mas o objetivo daquele ouro era usarem para criar um tabernáculo. O que isso significa? Há coisas que serão transformadas para a adoração de Deus.
Às vezes você adquiriu um conhecimento lá no passado, tem pessoa que acha, eu tenho que abandonar tudo, vou abandonar minha carreira, vou abandonar minha família, porque minha família não se converteu. Não! Há situações que nós traremos e que nós vamos transformar para a glória de Deus. Mas você precisa ser liberto da mente de escravo. Para quê? Para reinar, para entrar em Canaã. Josué e Caleb não tinham mente de escravo. Eles viram gigantes também, mas não se enxergaram como gafanhotos. Os outros 10 espias falaram, somos como gafanhotos. Josué e Caleb falaram, ei, peraí, Deus é maior. E Deus nos garantiu a terra, então ela já é nossa. Eles tinham fé. Fé não anda de mão dadas com medo. Fé não anda de mão dadas com medo. Então se liberte da mente de escravo. Tenha uma mente que vem de cima. Tenha uma mente que vem de Deus. Gente, eu tô olhando aqui o tempo, já foi meia hora. Misericórdia. Rapidinho. Então esse era o objetivo. Jesus ensina isto a Nicodemos. E Jesus ele chega até a declarar que, olha, você é um mestre e você não entende essas coisas. Eu estou falando de coisas da terra e você não consegue me entender. Imagina se eu falasse das celestiais. É o que Jesus está querendo dizer a Nicodemos. E ele declara assim, ó, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, nós precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos de nós mesmos. Precisamos ser curados, sarados por essa palavra tão maravilhosa. Essa palavra tem esse poder sobre nós. Para fecharmos esse estudo, como eu havia falado, só falando da declaração de João Batista, é lindo que João Batista, se eu não me engano, eu falei dele lá no Instagram também. João Batista, ele compreende que Jesus é superior a ele. E ele não está preocupado em fama. Ele não está... Olha a nova vida, gente. Isso é nova vida. A Bíblia declara aqui, a partir do verso 22, que houve uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre o ato da purificação. E nessa discussão, os discípulos as pessoas vêm até João e falam assim, olha, aquele a quem tu deste testemunho está batizando. Não era Jesus quem batizava eram os seus discípulos. E eles falam assim, meio que para dizer, João, e aí, o que você vai fazer? E João declara, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Gente, isso daqui é ato de novo nascimento. Isso é ato de quem anda no Espírito, de quem entende que o vento está soprando. E entende que o Espírito Santo age em silêncio, mas é visto nas características. João não estava brigando, João não gastava seu tempo discutindo, porque isso é de quem anda na carne. Quem anda no Espírito age pelo Espírito. E João está declarando, convém que ele cresça, é para isso mesmo. A noiva pertence a ele, eu sou apenas o amigo do noivo. E eu me alegro com o crescimento dele. Então, irmãos, entenda isso em nome de Jesus. As coisas que nos sobrevêm. Eu até coloquei essa frase nesses dias, porque eu li um livro, um autor desconhecido, que diz o seguinte: o que para nós é tempo, para Deus é tratamento. Às vezes nós falamos, meu Deus, mas as coisas não acontecem. Quantas promessas na minha vida não se cumprem? Deus está tratando. Só identifique o que Ele quer tratar em você. Peça a Ele, fala a Deus, eu quero ver o teu reino. Eu quero entrar no seu reino. Eu quero governar contigo. Então me mostra o que o Senhor quer tratar em mim. O que o Senhor quer tirar. O que o Senhor quer colocar. Deus, o que o Senhor quer fazer por mim. Fala com Deus, deixa Ele te guiar nessa terra. Amém? E por último, para finalizar, olha, gente, já foi 34 minutos, meu Deus. Eu estava, irmãos, talvez vocês fiquem assim, por que ela está correndo?
porque eu estava com um propósito de tentar fazer as aulas em menos de 20 minutos, mas não consigo. Acabei de ver, então já é a segunda vez que isso acontece, mas amém. Eu te convido a ficar até o final desse vídeo, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. E como eu já falei, compartilha esse conteúdo. Eu tenho preparado com muito carinho para os irmãos. Deus tem falado muito comigo e eu creio que há de falar com vocês também. Se tem falado com vocês, coloca aqui no comentário também. Coloca aqui no comentário, no nosso canal, como o Espírito Santo tem te alcançado através dessa palavra. É muito bom nós ouvirmos o que o Senhor tem feito. Bom, mas vamos continuar. Depois deste testemunho de João, o Batista, ele veio... Ai, irmão, tão interessante, né? O batismo é tão interessante que a ideia dos judeus, quando eles se purificavam, é que eles estavam mostrando diante da sociedade que eles eram puros. E aí João mostra um batismo em que eles se purificavam para mostrar o quanto eles eram pecadores. E abandonarem essa vida de pecadores. Ele muda, João, o Batista, ele muda o sentido do batismo. Ele muda mostrando que a partir desse ponto, a purificação não seria para mostrar o quanto eram puros, mas por serem pecadores, eles estavam declarando que queriam abandonar a vida de pecador e ter uma nova vida a partir daquele momento. Depois deste ato de João Batista, o Novo Testamento começa a trabalhar esta mesma ideia para a igreja, trazendo a ideia de que quando a pessoa se converte a Cristo, ela mata o velho homem, olha a transformação, olha o novo nascimento, e ela vai ser regenerada. Colossenses 3 trabalha muito bem isto, dizendo para nós nos despirmos do velho homem e nos revestirmos da nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Bom, e por que, Patrícia? Versículo 36 do capítulo 3. Porque quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, irmãos, nós vivemos essa transformação diária, porque nós cremos que há um novo céu. Nós cremos que há um lugar nos aguardando, há uma esperança que nos motiva a busca dessa transformação. Não estamos fazendo isso para ser melhor do que ninguém, porque isso não nos faz melhor. Isso nos faz salvos. Aleluias. Isso nos faz alcançados. Amém? E o capítulo 4, a Samaritana. Eu compartilhei também sobre ela no Instagram. E é um impacto incrível, porque essa mulher, ela vivia uma vida muito relacionada a preconceitos, a rejeição. Eu não sei como está a tua vida, mas esta mulher estava assim. Ela buscava água ao meio-dia, não era o horário comum, provavelmente para não se encontrar com outras mulheres. E ali está Jesus, pedindo água. E ela muito áspera, muito ferida, muito machucada, tão habituada a ser rejeitada, ela lança tudo aquilo que ela vive sobre Cristo, declarando como pode, sendo tu judeu, falar comigo que sou samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, não se davam bem com os samaritanos. Uma história lá de trás, eu falo isso no período intertestamentário também. E Jesus, ele demonstra que Deus nunca agiu com preconceitos, nunca. E Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria e eu lhe daria água viva. O que era água viva? Só uma parada aqui, gente. Naquela época, água viva significava água que corria, correntes de água. Ah, mas isso é muito simples. Não era. Estamos falando da Palestina, estamos falando de um lugar árido, estamos falando de um lugar que tem bastante água corrente quando chove, períodos de chuva, que são extremamente escassas ali na Palestina. Mas quando essas chuvas vinham, as águas correntes jorravam, os locais passavam a se tornar
verdes novamente. Pássaros vinham àquele lugar. A vida era real. Flores nasciam, o lugar ficava bonito. O lugar deserto ficava bonito por conta do período de chuvas. Então, água viva significava transformação em um ambiente árido. Aleluias! Significava transformação em um ambiente árido. A vida daquela mulher era um ambiente árido. A vida daquela mulher era um deserto. E é por isso que Jesus oferece água viva. E aí ela se interessa. E ela pergunta como, onde está? Eu preciso dessa água. E Jesus começa a mexer onde precisava ser curado. Traz seu marido para conversar com a gente. E ela fala, Senhor, não tenho. Olha o Deus que não julga, olha o Deus que não tem preconceitos. Jesus olha para ela e fala assim, é verdade o que você falou. Ele não olha para ela e fala assim, tu é mentirosa, você já teve 5, não. Ele olha para ela com amor e fala, é verdade o que você falou. E ela começa a falar, Jesus, olha, eu sei que o Messias vai vir, onde que vai ser? Ele fala, sou eu mesmo. Gente, é poucas pessoas, Jesus se declarou assim. Mas a essa mulher ele falou, sou eu o Messias que falo contigo. Sou eu essa água viva que pode jorrar na tua vida. E essa mulher foi transformada naquele momento de tal maneira. Lembra que ela foi pegar água? João descreve que ela deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro e foi chamar os samaritanos. E quando ela chegou na cidade, ela falou assim, olha, tem um homem lá que falou tudo sobre mim. Será que ele não é o Messias? Aquela mulher que não era ouvida. Aquela mulher que ninguém queria estar perto. Aquela mulher que as pessoas rejeitavam. Foi tão transformada por uma conversa com Cristo que as pessoas escutaram ela e ainda foram ver o que ela tinha visto. Quero terminar essa aula assim. A transformação da nossa vida impacta essa humanidade. A transformação começa nos impactando. Deus não quer que você ande com Ele no raso. Deus não quer que você o conheça de forma medíocre, mediano, não. Deus quer se revelar a você. Deus te colocou aqui para assistir essa aula porque Ele te ama e Ele acredita em você. Se você tem sede, venha. Se você tem sede, beba dessa água viva. Deixa ela jorrar, deixa ela transformar o seu deserto em lugar de vida. Deixa ela transformar a tua vida de tal maneira que as pessoas queiram conhecer o teu Jesus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe nesta noite. Nós concluiremos, se assim o Senhor nos permitir, este assunto na semana que vem. E eu quero orar novamente por você, para assim finalizarmos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta aula. É maravilhoso, Senhor, poder falar da Tua palavra. E eu sei que esta pessoa que escutou até aqui é porque o Senhor tem um propósito. Eu sei que o Senhor quer curar, quer sarar, de dentro para fora, quer trazer nova vida. Deus, e esse poder que está em Tuas mãos, eu te peço, vá ao encontro dessa pessoa e começa a sarar. Começa, Senhor, a jorrar essa água viva no coração desta pessoa, na mente, no caráter. Jesus, se essa pessoa não consegue, se ela diz, eu não posso mudar sozinho, Deus, segura na mão e fala, filho, filha, eu deixei o meu Consolador com você para te ajudar e te ensinar tudo o que você precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, não deixe essa pessoa desistir. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço por este momento. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e eu te espero na próxima aula.